Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Feliz por você estar aqui conosco mais uma vez para mais um estudo, mais uma recapitalização da Escola Sabatina. Hoje é um dia especial para todo aquele que crê no advento, na volta de Jesus, no sábado. E nós aprendemos isso, né? Que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, não só os 6 dias da semana, mas principalmente o sábado. O sábado é um dia separado para adorar a Deus. Foi o próprio Deus que criou, Ele mesmo que separou, né? E por isso nós estamos aqui e queremos agradecer você por estar aqui conosco. A lição dessa semana, nós estamos na lição de número 6 e ela vem falando mais testemunhos sobre Jesus, né? Nós vamos falando de uma vida de testemunho, né? E a lição dessa semana ela vem falando sobre tem mais testemunho. Mas antes da gente iniciar, a gente gostaria de fazer uma oração com você. E a gente pede que você feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Querido Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui para estudar, recapitular a lição da Escola Sabatina e aprender mais da história bíblica. Muito obrigado por essa oportunidade. Desde já nós te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, abra nossa mente, o nosso coração, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Bom, lição de número 6, mais testemunhos sobre Jesus. Nosso verso áureo está lá no livro de João, capítulo 12, verso 32, e eu quero ler aqui na Bíblia, no verso 32, diz assim: E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse é o nosso verso áureo. Jesus está falando que quando for levado da terra, atrairia, né, todos até ele. O que esse texto quer dizer, Paulo? Levantado, né? Levantado, levado. Isso, né? Exato. Esse levantado aí, ele está se referindo à crucifixão, né? Quando a cruz se erguesse ali, ele estaria de braços abertos ali, acima de todos ali, né? Uma situação vergonhosa, mas ainda assim todos se sentiriam atraídos por ele. Uhum. Então é uma profecia que ele está dando aí da morte dele. E de fato, né? A cruz mudou o mundo, mudou a história do mundo, né? Querendo ou não querendo, dividiu o mundo em antes e depois de Cristo, né? Uhum. E quando a gente lembra de Cristo, a gente lembra da cruz, né? Então, essa profecia se cumpriu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. De fato, todos olham para ele ali, uns para zombar, outros para dizer que não entende o significado, ele também não quer entender, outros para hostilizar, né? Outros para falar que não tem nada a ver, outros se olham com um olhar de amor, né? De que Deus nos ama, ou enxerga o amor de Deus. Mas todos olham, a cruz é um fator que dividiu o mundo, e essa profecia se cumpriu e se cumpre até hoje, né? Esse texto ele nos mostra que houve 2 tipos de sentimento, né? Houve um sentimento ali quando Jesus morre, né? E quando de fato ele é levantado, a gente vê esse quadro mudando, né? Realmente acontecendo essa divisão que você está falando aí, né? Interessante que nenhum ser humano, por sua convicção própria, ele vai descobrir que Jesus é Salvador. Não vai. Isso aí é fato, né? É porque ele não enxerga nem que é pecador, né? É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Uhum. Então, se você notar aqui, veja, quando Jesus ele pregava na terra e ele estava falando sobre sua morte na cruz, poucas pessoas aceitaram, inclusive os seus discípulos também ficaram meio que em dúvida. É tão verdade que quando Jesus morre, eles falam assim: acabou, né? A nossa trajetória já foi, então isso aí já acabou tudo, então não sei, agora a vida que segue, né? Quando veio a notícia de que Jesus havia ressuscitado, eles não aceitaram. Eles precisaram do Espírito Santo para que pudessem compreender isso daqui. Eles não compreendiam ainda. Isso é bem verdade, que quando Jesus é crucificado, todos eles fogem. Por quê? Acabou o ciclo. Era.
Então nota que os discípulos, nenhum era convertido, nenhum, a não ser Pedro, que falou, e vamos dizer assim, já que os outros fugiram, eu vou ver o que vai dar o final desse trem. A curiosidade de Pedro não estava ali, não, eu quero ver o que vai dar o final. A palavra, né? Então, se todos te abandonarem, eu não te abandono. Então ele estava ali. Só que se você prestar atenção, o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Pedro, só o coração de Pedro era uma pedra, né? Duro. Aí quando Jesus fala para ele, olha Pedro, quando o galo canta, a mente dele se desperta. Aí ele fala, ué, né? Mas veja, quando Jesus ele ressuscita, Pedro é um dos que estavam reunidos com os discípulos. Quando Maria chega, dizendo que Jesus havia ressuscitado, Pedro não acreditou. Ele falou, Maria, você está precisando de descanso, acho que você está meio... Né? Quer dizer, ele falou, não, isso é impossível. Quando ele vê que Jesus ressuscita, só que você vê o seguinte, olha a diferença. Quando o Espírito Santo apodera da vida de Pedro, aí também é o primeiro. Ele passou de 8 para 80. Nenhum dos discípulos curava ninguém. Assim, pode ter curado, mas a Bíblia não dá nome. A Bíblia não fala, só fala Pedro. Sim. Pedro quando ela vai falar dos discípulos, ela cita os discípulos. Exato. Quando ela vai citar algum, ela cita Pedro. Então Pedro foi o único. É a sombra, né? O único que, quando ele encontra com o paralítico ali na Porta Formosa, né? Ele fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, em outras palavras, eu sou desse mundo, para mim que tudo acabou, minha vida agora é diferente. Ele fez como Paulo, morri para o mundo, acabou, agora o que eu tenho é isso, então levanta e te anda. Então vê a diferença. Olha, a gente vê o significado, a necessidade que nós temos de comunhão com Deus e fé, necessidade de fé e comunhão. Porque, de acordo com isso que o Senhor está falando, irmão, até a sombra de Pedro curava. Isso nos mostra que as palavras de Jesus, quando ele fala que vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, porque vocês vão ficar aqui, é verdade. E a gente vê isso se cumprindo em Pedro. Jesus uma vez falou que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente daria a ordem, né, para um monte, passar dali para cá e ele passaria, né? Sim. Então a gente vê a necessidade que nós temos de comunhão e fé. Né? E você vê o final da vida de Pedro, quando ele é levado para ser crucificado, né? Você mostra a conversão genuína. Ele mostra a conversão genuína que Pedro acreditou. Ele fala, olha, eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que meu mestre foi crucificado. Testemunho grande. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro é um grande testemunho daqueles que aceitam a atuação do Espírito Santo. Aí hoje a gente faz assim, olha, por que a igreja hoje está apaga? Por que a igreja hoje ela não é a mesma que a de 20, 30 anos atrás? Será que está faltando o Espírito Santo? Será? Será que o Espírito Santo está afastando realmente? E ele está afastando inclusive até dos membros da igreja também? Porque a sinceridade está ficando... É o Espírito Santo, e tanto é que quando Jesus vai falar do batismo do Espírito Santo, lá, ele fala, pedi, dá-se-vos bateis, ele cita quem quer de fato. Se você não quiser, você não bate. Se você não quiser, você não procura. Né? Se você não estiver buscando alguma coisa, você vai procurar o quê? Entendeu? Então procura quem... tanto é que os verbos que ele usa é quem bate, a porta vai se abrir. Quem procura, acha, né? E quem pede, recebe. Ou seja, tudo ação, é verbo de ação, tem que ir atrás. Por que vai atrás? É porque você está cansado de si mesmo, entendeu? Então eu cansei da minha própria vida, eu cansei da minha natureza, eu cansei dos meus hábitos, eu cansei dos meus pecados, eu não aguento mais ser quem eu sou. Então eu preciso de mudança. Aí quem é que vai dar essa mudança? Quem é que vai efetivar a mudança? É o Espírito Santo, né? Mas eu preciso estar buscando, eu preciso estar querendo mudar. Porque se eu não quiser mudar, eu vou buscar o Espírito Santo para quê? O Espírito Santo ele tem duas funções. Ele trabalha no seu coração e depois usa você para trabalhar no coração de outros, né? Mas... o que Jesus falou para a Samaritana. Sim. Né? Se tornará o quê? Uma fonte. Se você se entendesse, né? Você beberia, se saciaria e se tornaria fonte de
Agora, é por isso que João, ali no capítulo 1, ele vai falar, né, que no princípio ele era o verbo. Isso que você falou aí, né? Ação. Ação. O verbo é ação, é agir. Né? Deus agiu, Deus age, Deus vai agir, todo momento. Né? E a gente tem que fazer a mesma coisa. Se nós somos feitos à semelhança de Deus, nós também temos que agir. A dificuldade maior é porque isso que você está falando. Se a gente não agir, porque não é fácil. Não é fácil você acordar todo dia da manhã e entrar na presença de Deus, preparar um estudo para si mesmo ou para compartilhar com alguém. Você entrar na presença de Deus todos os dias para orar, agradecer pela noite, por tudo aquilo que Ele te deu. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Certo? Só que a gente tem que agir, a gente tem que fazer força de ação. Porque se nós não agirmos, nós não conseguimos. Quando ele usa lá, pedir e dar-se usar, quem pede, quem é que pede? É quem se humilha. Né? Quando eu tenho que buscar você, para pedir alguma coisa, eu estou me humilhando ali, é um ato de humilhação mesmo, né? Quando fala bater é insistir, né? Ninguém chegando na porta e fala assim, ó, não é? Como é que você bate na porta? Ou seja, você bate mais de uma, você insiste, né? Se não sair, você continua batendo. Você continua batendo, ou seja, você insiste, é insistência. Você vai uma vez, vai duas, você repete. Todo dia você está ali no mesmo lugar para ter o batismo do Espírito Santo. E a busca, o que é busca? Busca é sair da sua zona de conforto, né? Eu vou buscar o pão de cada dia. Lá na sua casa, de braço cruzado, você vai ter o pão de cada dia? Não vai. Então, você busca. Tá chovendo muito, mas eu tenho que ir. Não adianta você estar desempregado, levantar de madrugada e orar até o dia amanhecer, mas depois dormir o resto do dia. Você tem que orar e procurar. A busca. Aí tá lá. Então, assim, você sai da sua zona de conforto. Então, assim, para buscar o Espírito Santo, tem que sair da zona de conforto. Eu vou ter que tirar tempo para Deus. Mas eu não estou conseguindo encaixar isso no meu serviço. Meu amigo, acorda mais cedo, dá seus pulos, dá um jeito, sai da zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto, você não tem o Espírito Santo. E é isso que o Edmar está falando aqui, é isso, né? Por que a igreja não tem o Espírito Santo? Porque não está disposto a bater, não está disposto a se humilhar, pedir, não está disposto a sair da zona de conforto, não está. Né? E aí não tem também, o Espírito fica lá. A união também, é importante a gente falar nesse caso aqui que o Paulo está falando, porque quando a gente não tem união, quando aparece discórdia no nosso meio, não é para acontecer, mas acontece, esse espírito que a gente está buscando, a gente se afasta dele. A gente entristece o espírito. A Bíblia mesmo fala, né? Não entristeça o espírito. Né? E aí fica difícil de acontecer essas mudanças, né? Por causa Então, o que nós temos que aprender, não só nós aqui, mas as pessoas que estão aí do lado de fora, é que nós necessitamos de comunhão com Deus, mas nós também necessitamos de comunhão com os irmãos, com o nosso próximo. Né? Nós temos que procurar entender as pessoas a todo momento. Tanto é que o Espírito atuando em você, a permanência do Espírito atuando em você, todo dia ali buscando, insistindo, ele começa a gerar o que a Bíblia fala? Um fruto. Né? E o que é esse fruto? Olha lá, o fruto é convivência, meu amigo. O fruto é amor, é paz, é bondade, é longanimidade. Nada disso é para ser usado só com você. Isso é para ser usado no convívio com os outros, né? Todas aquelas características do fruto do Espírito ali é para convivência, né? Então você está buscando na sua casa, o irmão Getúlio, Edmar, a das duas está buscando em casa, cada um de nós está buscando, permanecendo, está indo todo dia, está insistindo todo dia na presença do Espírito. Todo dia a gente está ali, o Espírito está produzindo em nós um fruto. Na hora que esse fruto estiver maduro, aí todos nós vamos passar a conviver. Interessante, porque quando se fala de humildade para que o Espírito Santo possa usar, São Domingo fala sobre João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. Ele era o precursor da verdade. Ele era o camarada que veio. Eu até vi hoje o pastor Parossa, que estava explicando isso aqui. Ele falou assim que João Batista se considerou amigo do noivo. O que é o amigo do noivo? O amigo do noivo é aquele que fazia assim, ó, ele preparava a festa, ele preparava os pormenores dos detalhes, ele fazia os convites, ele recepcionava as pessoas, mas quando o noivo chegava, ele sumia, ninguém mais via ele. Por quê? Porque os holofotes agora não era mais pro chefe de cerimônia, não era mais pro chefe de cerimônia. Você já viu no casamento, já viu como é que o chefe de cerimônia ele vai, pá,
Quando a noiva entra, a pessoa esquece. Cadê? Quem é chefe de cerimônia? Você vê que depois que a noiva entra, todo mundo some e ninguém mais aparece. Ninguém mais aparece. Por quê? João Batista ele se tornou assim. Apesar de que João Batista, ele podia ter falado assim, ó, não, eu não sou Messias, quando ele foi questionado. Eu não sou Messias. Mas só que eu faço um trabalho importante. Olha, eu faço isso, eu faço... Não, ele falou assim, então o que você é? Ah, eu sou uma cana, eu sou alguém que vive aí no deserto. E outra, eu não sou digno nem de desatar-lhes as correias. Mas se você notar aqui na lição, o ciúme não veio da parte de João Batista, o ciúme veio da parte dos discípulos. Porque a lição diz que João Batista, né, ele levou até Jesus alguns discípulos, André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Ele levou e apresentou para Jesus essas pessoas, se tornaram discípulos. Aí beleza, está lá andando. Aí o pessoal falou assim, mas espera aí, mas você, João, nós somos seus discípulos, só que o pessoal parece que te esqueceu. Jesus agora que está mais... Aí ele falou, não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E você vê que o João, ele foi sumindo de cena, até que ele caiu no calabouço e foi ficou no calabouço. Só apareceu depois quando a sogra disse que ele tinha morrido, tinha perdido a cabeça. Exato. Ele também manda é do coração humano, né? Se sentir fraco ali naquele momento, né? Aí ele manda mensageiros procurar. Ele fala assim, peraí, porque ele associa, né? Ele fala, eu fiz um papel importante, mas onde eu estou? Que situação é? Por que eu estou vivendo esse jeito? Vai lá e pergunta ele se é ele mesmo, né? E olha que quem está mandando perguntar é o mesmo que ouviu a voz do céu falando, esse é meu filho amado. E ele disse que viu o Espírito Santo descer sobre ele, né? Você sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso aqui? É que parece que Jesus ele aumenta a dúvida de João Batista, porque ele não responde. Você já leu? Eu sou realmente Jesus, o Cristo. Ele falou, não. Vai lá e fala para João assim, você sabe o que é isso? Para aumentar a fé de João. Sim. Vai lá e fala para João que os cegos veem, os ouvidos dos surdos são abertos, os presos são libertos. Aí os discípulos falaram, não, ele não disse nada não, mas ele falou assim. E João falou assim, então realmente é ele. Olha só. A convicção, quem tinha que tirar era João dele. Não era trazer uma convicção já formada para que João pudesse falar assim, não, realmente. Não, a convicção tinha que sair dele. Sim. Porque nesse momento, ou ele se convencia de que Jesus era o Cristo, ou ele deixaria. Nesse momento, João então ia falar, então, é ele mesmo. É ele. Então a convicção vem do coração. Sabe o que eu imagino? Isso demonstra o quê? Aí foi provações, né? Tipo uma provação para ele ver se realmente ele estava ali preparado para reconhecer o Filho de Deus. E prova também que não é humano, né? Ele era humano. Olha só, não sei se você já leu. Humano. Mas não sei se você já leu, Paulo, algum texto, alguma carta, alguma coisa, que você está ali no intuito de ler, mas que você não está refletindo nela. Foi mais ou menos o que aconteceu com João. João, Deus fala lá em Lucas capítulo 76, né? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo e preparar lugar para o Senhor. Sim. Né? Então João, ele estava com uma missão a fazer, que tudo que importava para João era fazer aquilo que foi designado a ele. Né? Por isso que depois ele chega ali até o discípulo e fala, olha, peraí, vai lá consultar o mestre, né? Pergunta se realmente ele é o Messias mesmo. Eu acredito que ele não estava preocupado para descobrir quem era Jesus, que nem os outros, né? Não tinha muitas pessoas preocupadas para saber quem era Jesus. Ele estava preocupado na mensagem que ele foi designado a dar. Também, né? Também. Se a gente pegar uma carta, a gente pegar um texto aqui, a gente lê ele aqui, a gente lê ele do começo até o final. Mas se a gente não parar para analisar, não vai entender nada. Sim. Eu acredito que era o que estava acontecendo com o João. É verdade. Um dos fatores é esse também, né? Aí mescla com o sentimento de dor que ele estava sentindo ali, de estar desprezado, né? Preso naquela situação ali. Só que quando os discípulos voltam com aquela mensagem, ele resolve o problema. Resolve o problema. Então ali, tipo assim, o eu dele ainda tinha resquícios vivos do eu. O diabo já estava querendo apoderar. E o diabo queria pegar aquele eu e erguer. Só que quando os discípulos voltam com a mensagem, é a morte geral. Ali, ele não morreu quando a esposa de Herodes manda cortar a cabeça dele. Ele morreu ali. Ele morreu pro eu. Ele morreu pro mundo. E para quem morre pro eu,
tanto faz. Quando Paulo fala assim, ó, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E outro mais pra frente ele diz o quê? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Por que eu morrer para ele é lucro? Porque ele já tinha morrido, meu amigo. Então quem morre pro eu, a morte do eu é algo tão assim, difícil e doloroso e terrível que quando você consegue morrer completamente pro eu, morte para você tanto faz, né? Então a morte de João acontece ali. Quando os discípulos voltam ali, eles se conformam e falam, não, o meu papel é esse e pronto. Agora venha o que vier e eu estarei disposto. E aí, Paulo, a gente vê isso que aconteceu com João Batista, a gente vê acontecendo com Pedro, que a gente já falou aqui no começo. Acontecendo com Pedro a mesma coisa. Acontecendo com Paulo, como você acabou de citar. Sim. Não, Pedro, quando vai morrer, o que ele fala? Não, se eu tivesse medo de morrer, eu não estava aqui não. Ele pode me virar de cabeça para baixo. Eu não sou de crente de morrer com já era durão, né? Foi até a morte. Desafio. Um dos mártires da Idade Média que a Igreja Católica matou lá, eu não lembro quem foi, se é Jerônimo, se é Russo. Foi João Russo, aquele que o Carrasco veio para prover e falou, não, eu boto o fogo aqui na frente, porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui. Diz que era um menino, né? Diz que era um menino, era muito novo, e ele ficou com medo de pôr o fogo na frente, virou as costas dele, já volta. E se eu tivesse medo de morrer, eu não estava aqui não, meu amigo. Põe o fogo aqui na minha frente. Foi engraçado que então, assim, quem morre para si mesmo estava atacando o fogo, ele pegando o fogo, estava louvando a Deus. Louvando, isso que levantava, pois é, isso que levantava a ira dos caras. Como é que os caras estão morrendo? Os caras não sofrem dor, não? A maior dor ele já sofreu, é a morte do eu. É o que era verdade. Jesus fala bem assim, ó, quem quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e segue, porque é uma morte diária. E quando você aprende a morrer para o próprio eu, meu amigo, acabou, não tem mais nada. Se na história existiu grandes reavivadores ou grandes reavivamentos, foi através de um. Sim, não, o Rus e o Wycliffe lá, eles foram grande reavivador. São os valdenses, Rus e Wycliffe. Se não fossem esses caras, não tinha reforma. Sim, exatamente. Então assim, a gente precisa aprender a ter essa morte, né, que aconteceu com João ali. Porque é isso que o diabo tem, é por isso que o diabo fica acendendo os pecados em nós o tempo todo. Por quê? Porque o dia que a gente morrer totalmente para si mesmo, meu amigo, não tem limite, não tem limite. Você pode ver que o diabo ele marcava duro em Paulo. Por quê? Porque o cara que morreu para si mesmo, não tem mais limite para ele vai fazer o que for preciso, meu amigo. O que for necessário, ele viajava de um lugar para ele não tinha mais, ele não vivia mais assim para os próprios prazeres dele. Onde tem que pregar? Tem uma cidade aqui que não conhece o evangelho. É um mês para chegar de barco lá. Bora, não tem problema não. Mas você vai ser preso. Se for preso, eu prego na cadeia. Mas vão amarrar um soldado em você. Eu prego o soldado que tiver amarrado comigo. Ele não tinha mais medo de nada. Né? Então é isso. É por isso que Jesus chama a gente para morrer para a gente mesmo, assim como João também. A única coisa que era que ele tive de quem foi quando ele procurou quem me livra do corpo desta morte. Mas aí mesmo ele retrucou, né? Não deixou ser levado. Interessante que eu fiz um sermão falando sobre isso aí. Eu estudando descobri que era um castigo muito terrível que eles tinham naquela época, né? Esse negócio que ele me livra do corpo desta morte, né? O assassino matava, quando pegava o assassino, ele amarrava o morto com o assassino e deixava o morto. Apodrecia nas costas do louco. Diz que era olho com olho, boca com boca. Né? Você sabia que o que acontece assim? Você sabia que o próprio assassino morreria também. Porque os vermes do corpo dele passavam por em vida. Sim. Mas era para isso mesmo que ele amarrava, era para o cara morrer ali sofrendo. Edmar, e quando você tem uns planos e esses planos são frustrados, né? Aqui nós vamos entrar nesse assunto, né? Os judeus eles esperavam o Messias que libertasse eles do poder romano, né? Eu acho que todos nós temos essas expectativas, né? Todos nós nutrimos algum tipo de expectativa. Aliás, Paulo, o mundo estava na expectativa até quinta-feira passada, né? Quinta-feira bateu-se o martelo. Todos nós, né? Então assim, você pode olhar aqui, as igrejas mais lotadas é aquela que vende o evangelho que mais agrada. É o evangelho, vem que você vai ter, vem que tem troca. E as igrejas que prometem o evangelho mais imediato são as mais lotadas. Pode vir que você vai ser curado, aí a igreja está lotada. Pode vir que você vai ficar rico, a igreja está lotada. Quanto mais instantânea e imediata for a recompensa,
mais cheia a igreja está. Pode ver, né? Pode olhar aí que o negócio enquanto mais distante está, pode dar uma olhada nas igrejas adventistas, vê se você encontra multidões lotando as igrejas. Não vê. Por quê? Porque a igreja, a doutrina da igreja, ela vende o quê? Ela vende um eterno lar de glória. E não é para agora. E a gente não sabe nem quando vai ser. Então, assim, não é algo que atrai multidões, né? Então, todos nós nutrimos uma esperança imediata de Ninguém quer esperar, né? Você sabe que isso é bem verdade. Se você notar, veja que Jesus ele nunca atraiu grandes multidões, a não ser aqueles que queriam comer uma coisa. Porque você vê assim, você vê que quando Jesus ele fez a primeira multiplicação, o pessoal... As multidões começaram a segui-lo, né? No outro dia, ele disse que quando ele estava chegando no barco, ele viu a multidão e falou assim, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm sido limpas, ao filho do homem no teu dia pôs a cabeça. Então você fala o seguinte, espera muita coisa não. Não, no João 6 ele faz um discurso duríssimo, né? Vocês esperam o quê? Que pão vocês esperam? Porque o pão sou eu. E quem não comer da minha carne? Como é que eles terminam? Como é que termina o relato? Lá no finalzinho dos versos lá, fala bem assim, e a multidão achou que esse discurso era duro demais. E disse que foi saindo, um por um, a pontificar quem? Só os 12. E Jesus falou para eles, e vocês? Não vão embora também não, né? Eu vi uma coisa interessante essa semana, aliás, acho que foi sábado à tarde. Eu estava assistindo um musical no YouTube e aí apareceu assim, ó, após os cultos e milagres. Eu interessei, eu vou ver esse negócio, fiquei para mim ver. Bom, eu vou aprender a fazer milagre agora. Mostrando as multidões que o pastor aquele chapéu lá, o rapaz, o camarada, ele é um camarada muito sério. Ele pegou e falou assim: olha aqui para vocês verem, olha o pessoal subindo lá em cima. É tudo uma farsa. Você quer ver? Esperando o pessoal sair, eu entrevistar. E aí, você vai subir? Você recebeu a bênção? Não. Mas eu creio que eu vou receber. Aí veio uma mulher na cadeira de roda, o outro empurrando ela. E aí? A senhora foi curada? Não fui curada não. Mas e aí? Mas e essa toalha no colo da senhora? Ele comprou uma toalha. Sim. E parece que é 50 reais. Era 50, a inflação E mostrou ele, eles colocam, já viu quando você vai vacinar boi? Isso, aí ele fica assim, ó. Ele fica lá em cima sentado no negócio com a perna aberta assim, ó, e fica assim, ó. E no final, alguém entregando a toalha e pegando dinheiro, entregando a toalha, porque quem entra naquele corredor é o seguinte, você vai receber a bênção. Aliás, você vai ser abençoado, então no final você tem que comprar a toalha. Sim. Mostrando, rapaz, eu vou te falar um negócio pra você, depois que eu vi aquilo, eu falei, meu pai, e ele pegou e falou assim, olha como as pessoas brincam com a fé dos outros. Mas o que é o problema? Veja, o que Jesus quis dizer nessa hora? As pessoas iam até Jesus porque alguns eram curados. Eles iam até Jesus porque tinha multiplicação de pães e peixes, entendeu? Eles iam até Jesus porque eles recebiam alguma coisa que eles pegavam na mão, algo que eles sentiam. Sim. Entendeu? Agora, hoje é da mesma forma. Ele bota lá na TV assim, olha, vem receber seu milagre, vai multidões e multidões de pessoas. Mas só que a frustração depois é muito maior. Não, é porque é mentira. Exato. Então eu imagino, Paulo, eu imagino que quando ia aquela multidão até Jesus, nem todos foram curados. E quando eles voltavam frustrados, aí é que eles espalhavam uma pior notícia sobre Jesus. E por isso que Jesus falou, vocês estão procurando pão, eu sou o pão da vida. Eu sou a salvação. Agora hoje, está acontecendo da mesma forma. Então, assim, hoje prega um evangelho de autoajuda. Sim. Se você está sentindo para baixo, vai lá. Vai na igreja que você vai ter um sermão. O cara usando um coach, né? Aí tem outros que pregam o evangelho da prosperidade. O camarada é um pobre desgraçado e fala, rapaz, eu preciso da minha vida. Não tem negócio assim não, eu tenho que determinar. Vai para lá e às vezes fica pior. Ele dá dinheiro, sabe? Alguns se salvam, né? E tem os outros que trazem os milagres. Mas os que se salvam, irmã, os que conseguem, porque lá tem aula de empreendedorismo. Se você tiver um pouquinho, aquilo ali ele só vai ativar. Aquilo ali não é culto, aquilo ali é aula de empreendedorismo. E eles chamam o cara a semana toda ali, tem culto lá cada dia da semana. Por quê? Porque lá eles colocam especialistas em negócios.
meu irmão, o que você está fazendo? Você tem que ir lá e tal, e fazer. Ali a mente do cara se abre, né? Então os que conseguem prosperar é porque aguçou nele o empreendedorismo. Ô Paulo, eu acho que que eles usam aquela mesma metáfora da águia. Você já ouviu contar essa história? Não. Que alguém achou uma águia e ele leva galinha. E ele pegou a águia e colocou junto com as galinhas, e a águia começou a agir como galinha. Esses cabras comiam. Passou um viajante no dia e falou, mas isso aqui não é galinha, isso aqui é águia. Ele falou, não, mas ela já acostumou. Falou, não, você tem que aguçar nela o seu instinto, você quer ver? Levou ela lá pra cima de uma montanha, soltou ela. E ela caiu lá embaixo. Conseguiu cair lá embaixo e sobreviveu ainda. Ele voltou lá e falou, não, eu tenho que aguçar nela. Que ela não é galinha. Subiu assim. Na terceira vez, ela descobriu que era águia. Bateu asas e nunca mais voltou. Então o que eles fazem é isso, pô. Pega aquela luz que está apagando, só que nem todos têm isso. Nem todos. Por quê? Porque somos diferentes, né? Vêm de culturas diferentes. Edmar, quando você fala da grande multidão seguir Jesus, a gente compreende o porquê que Deus ele luta a todo momento para salvar a humanidade. Cara, não existe uma raça mais falsa do que o ser humano depois do pecado. Entende? Porque você vê essa multidão todinha de Jesus, pessoas sendo curadas com Jesus. Quando Jesus é entregue nas mãos do Pilatos, aquelas pessoas gritam, crucificam. Olha, aquele que ia condenar Jesus está falando, olha, eu lavo meu sangue, esse homem é inocente, eu lavo minhas mãos. Sim. Ele só foi frouxo, por isso que Jesus falou que tem mais culpa que ele trouxe até você do que você mesmo. Esse homem é inocente, e as pessoas que conheciam Jesus, que tinham visto o que Jesus tinha feito, tinham sido alimentadas pelas próprias mãos de Cristo, de peixe e pão, está gritando crucifixo. E quando a gente vê até o discípulo fazendo isso. Quando a gente vai à cruz do Calvário, a gente vê ali mais ou menos umas 20 pessoas ao pé da cruz. Maria ali, João, os discípulos assim, né? A gente vê ali, não, mas até ali depois que foi pro pé da cruz. Entende? Então a gente vê ali umas 20 mais ou menos, discípulos e mais algumas pessoas ali no meio, né? José de Arimateia. José de Arimateia, Nicodemo, essas pessoas, umas 20 pessoas que estão ali. Mas não era um monte de gente, uma multidão. A Bíblia diz que era uma multidão que seguia Jesus. Não, só para você ter uma noção, quando ele foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, eram 5.000 pessoas, sem contar homens. Sem contar mulheres e crianças. Então a gente vê o tanto que o homem é fracassado, cara. O tanto que o homem é miserável e necessita de um Deus. E Deus está de braços abertos a todo momento. Perdão o tempo todo. Perdão a todo momento. Tudo isso que a gente faz, Deus está ali disposto a perdoar, quer salvar. O propósito de Deus é salvar seus filhos. Sim. E eu fico imaginando o coração de Deus ao ver essas coisas acontecendo. Sim. Entende? Isso aqui que o irmão está falando. Eu fico imaginando o coração de Deus, que a Bíblia retrata Deus como um Deus de amor. Ele é o próprio amor. Então, quando Deus vê uma pessoa usando da sua palavra, da Bíblia Sagrada, para enganar as pessoas, como ele estava lá no monte. Né? Eu fico imaginando a dor que Deus sente no seu coração de ver isso acontecendo. E você sabe que a lição ela traz outro ponto importante, ela fala sobre aceitação versus rejeição. Interessante. Uma multidão rejeitava, enquanto alguns aceitavam. A rejeição de Jesus era bem maior do que a sua aceitação. Nem por isso, ele deixou de desempenhar o papel que ele veio desempenhar aqui na Terra. Então, se realmente fosse outra pessoa de um instinto mais ruim, ele ia quer saber de nada, deixa todo mundo morrer que eu vou embora, eu vou salvar dele, né? Mas você sabe que aqui entra aquele ponto importante que a gente começou lá no início. Veja, se você não deixar o Espírito Santo agir na vida, você não vai descobrir os propósitos de Deus. Você sabe que quando você está estudando a palavra, você está deixando Deus falar com você. É justamente nesse momento que o Espírito Santo ele vai amolecendo o coração. Sim. Só que sabe o que acontece? Quando a gente estuda, a gente não quer aceitar aquilo que está escrito ali. Parece que, sei lá, eles já vão falar que a repreensão, assim, de início, ela traz uma amargura. Mas depois que você vai para um lugar, você começa a meditar, você fala, não, realmente, precisa ver mesmo muito.
Entendeu? Então a rejeição de Jesus era muito alta, as pessoas não acreditavam. Acontece isso, Né? porque nós não temos o instinto de receber a verdade. Quando a verdade bate em nós não queremos aceitar. Exato. Você sabe que Jesus, nesse momento, ele quis fazer o seguinte: até então, Jesus estava revelando quem ele era. Ele estava revelando quem ele era. A partir do momento que ele conseguiu revelar quem ele era, e todas as multidões a qual ele havia falado havia maior rejeição, agora ele já muda o discurso. Ele fala assim: agora eu tenho que fazer o seguinte: aqueles que realmente aceitarem, aqueles que vão vir, então eu sou o pão da vida. Se você quiser aceitar, você vem. Nesse momento, aquelas pessoas que esperavam de Jesus um libertador de Israel, que esperavam de Jesus um revolucionário, que esperavam de Jesus um camarada que ia resolver todos os seus problemas, eles falaram: não, então, o que eu quero com isso? Desse momento para frente, você vê que Jesus já não alimenta mais multidão. Ele já não anda mais com multidão. Você presta atenção, acabou. Você vê que não tem mais outra multiplicação de pães de peixe. Por que não tem? Porque não tem mais multidão. Até aquele momento, Jesus estava revelando quem ele era. A partir do momento que ele revela quem ele é, agora sim, agora eu sei quem ele é. Ah, eu também sei. Eu pensava que ele era isso aqui. Já que não é, tô fora. Isso. Então, esse foi o grande problema dessa multidão, né? Só multiplicou 2 vezes. Exatamente. Olha só que... Foi Marcos e outro em Mateus que ele multiplicou. Olha só que coisa. Depois que essas pessoas são alimentadas ali pelas mãos de Jesus, a Bíblia diz que eles estavam prontos para coroar o rei terreno. E fazer isso na fora, não? Veja, as pessoas esperavam o Messias chega, Jesus vem, multiplica pão e peixe, enche a barriga deles, e a Bíblia diz que eles estavam prontos para coroar o rei. Entende? Então eles não estavam prontos para se redimir a Deus, se arrepender de seus pecados. Fala: peraí, não, o Messias chegou, então agora esse negócio de rei terreno, isso aí para nós nada mais importa. O que nós temos que agora é aprender desse mestre e viver o que ele nos ensina. Não, vamos coroar o rei. Quando eles verem que você está falando isso não acontece, há uma frustração. Não, Jesus desarticula o plano deles de maneira assim, maestral, né? Ele só chega e fala: ei, discípulos, entra no barco e me espera do outro lado do barco. Acabou o problema, porque sem discípulo, como é que a multidão não ia fazer, né? Eles estavam tentando convencer os discípulos. E eles sabiam que os discípulos entrou cabisbaixo dentro do barco, né? Mais frustrado que a multidão. Do que a multidão. O Deus de todas as nações, que aquela noite para eles, aquela tempestade que veio sobre o barco deles e as águas ali, aquilo ali era o espírito deles também, entendeu? Então assim, estava chamando aquilo, né? Estava nublado, não era só nublado o tempo, estava nublado para eles, né? Então assim, você vê que Jesus ele não aceitou, é mais ou menos assim, os discípulos aceitaram, né? A multidão não aceitou. Os discípulos conviverem ali, vendo os milagres, vendo as coisas, pô, isso aí só pessoas vindo de Deus mesmo para fazer um presente. Mas ficaram assim meio. Não ficaram aceitando, né? Mas a gente tem um reconhecimento. Mas agora os outros foram embora por quê? Por rejeição, porque, como o irmão Edmar falou, que Cristo veio fazer. Cristo estava totalmente mostrando no milagre, nos prodígios que ele fazia ali, para que os líderes religiosos entendesse quem ele era. Ele não ia falar de boca aberta: eu sou Jesus, sou enviado de Deus, como João Batista disse. Tanto que nesse início ele pede para ficar calado, né? O João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Não, ele não queria ser assim, porque ele sabia, se ele falasse, o pessoal ia antecipar a crucificação, né? Então não era o momento ainda. Então foi por isso que ele foi embora. Ele acreditava. Sim, e essa rejeição, e aceitação dessa rejeição é mais ou menos assim. Se Jesus não for me dar o que eu quero, então eu também não quero Jesus. Então quer dizer que eu não quero que um Deus soberano, eu quero o Aladim, aquele gênio que a gente assistia o desenho animado. Você quer, já fala, o que você quer? Chegava na lâmpada e disse: agora eu sou seu escravo, eu tenho poder sobre o Paulo, mas olha, assim, às vezes que até uma, sei lá, numa mente infantil, insana, sei lá. Eu acredito que muitos crentes acreditam dessa maneira. Sim. É tipo assim, é um Deus Papai Noel. Deus Papai Noel. Senhor, eu fiz tudo de bom. Se eu fizer isso, se eu for lá abençoar os pobres, se eu for na sua igreja e fizer isso, então eu tenho que ter. Como se Deus fosse escravo dele.
E não é, meu amigo, meu irmão, Deus é soberano. E Ele vai te guiar pelos caminhos dEle. E os caminhos dEle são caminhos de justiça. Guia-me pela vereda da justiça, e Ele faz isso por amor do seu próprio nome, né? Então, ou seja, nós estaremos dispostos a ser guiados por um Deus que é soberano, que Ele é quem sabe qual é o melhor para você? Ou a gente, quando Ele acabar com as minhas expectativas, eu deixo de segui-lo, né? Porque o que aconteceu com a multidão foi essa, né? A multidão falou bem assim, ele vai multiplicar mais pão? Pelo discurso dele aqui não vai mais não. E aí, como é que vai ser essa questão de pelo discurso dele aí eu entendi que não vai ter mais não. Bom, se não tem mais nada disso, o que eu faço? Eu tô fora. Eu vou ali. Sim. A Bíblia é. E outra, Paulo, que você está falando, e eu não sei aqui, a gente vê essas pessoas, irmão Edmar, determinando a Deus, ordenando a Deus. E aí Deus usa o nome de Jesus, ele fala, eu determino em nome de Jesus que você faça isso. Como diz, olha, Senhor, eu estou comandando. O soberano é Deus, é Ele que é o soberano. Essa mulher para falar um negócio desse, é o caso que eu digo. Quando a pessoa diz um palavreado desse aí, eu sempre, quando eu falo no púlpito, eu acho que já falei mais 2 vezes aqui, eu estou tirando Deus da autoridade dele, me colocando no lugar dele, Deus é meu servo. Então assim, a gente precisa entender que Deus, ele está no trono, né? Tem uma passagem em Hebreus que fala bem assim, olha, Hebreus 12, Hebreus 11 é da galeria de heróis da fé, né? Então Hebreus 12. 11 é uma galeria, né? Isso. Então é o 12, lá no 12 vai falar mais ou menos assim, parafraseando, né? Fala assim, ó, se você não aceitar a disciplina de Deus, você é um bastardo, você é filho sem pai, entendeu? Está perdido. Se você não aceitar a disciplina de Deus, meu amigo, então você é bastardo, é um filho sem pai, porque a disciplina de Deus dói de ser disciplinado. A Provérbios fala que a disciplina é como se fosse uma vara, né? Disciplina é uma vara, é a vara que Deus usa para nos corrigir. Ou eu aceito, ou eu fico sem pai nesse mundo. Eu acredito assim que a revelação de Jesus hoje no mundo, né, ela tá muito ofuscada, muito além daquilo que o próprio Jesus ele veio revelar, porque na sua época, né, ainda bem que ele estava aqui para dizer. Agora hoje acontece o seguinte, tivemos líderes religiosos e ele quer usar a religião, tipo assim, olha, para ludibriar as pessoas. E Deus ele jamais faz isso. Então o que acontece? Ele sabe que o inimigo lançou no nosso século um século consumismo. Hoje é simples, meu querido. Hoje é tão simples que com um clique no celular você faz uma compra que você quiser em qualquer lugar, se você tiver crédito. E outra, ele vai te dando crédito para isso. Sim. Então hoje é tipo assim, tem que ser rápido, a coisa tem que sair. Imediatista, né? Não é? Agora, a gente vê assim algumas histórias de alguns personagens bíblicos que eles acreditavam em Abraão, onde Abraão vivia, meu filho. Abraão vivia num lugar onde ele estava estabilizado. Ele disse, não, você não pode ficar aí, vem que eu vou te mostrar. Abraão saiu pela fé. Então aí, outro dia eu estava vendo um líder religioso, ele falou assim, olha, tem uma religião aí que só prega esperança. Ah, esperança. Que esperança a gente tem que ter hoje, quer dizer que não é esperança. É o Esaú que estava ali. Tem que ser agora, é o Esaú. Porque o Esaú falou, ele tinha na mão ali a primogenitura e um prato de lentilha. Ele estava com fome no momento. A primogenitura dele ia dar o direito dele de ser pai do Salvador do mundo. Certo? De estar na linhagem do Salvador do mundo. Ele falou, nada, rapaz. Que eu vou esperar o quê? Não, toma essa primogenitura para você e me dá o prato de lentilha. É isso, E aí a Bíblia chama isso de hedonismo. E as pessoas hoje são hedonistas. Nós somos incentivados o tempo todo para sermos hedonistas, né? Agora, com Jesus não tem hedonismo. Com Jesus você espera no meu tempo. Aprende a esperar, tenha fé. Você crê em mim, então espere em mim. E é engraçado que é assim, ó, o hedonismo, ele tira a força das pessoas, não é? Ele tira a força. O cara pensa assim, não, se eu ter tudo que eu quiser agora, para hoje, para ontem, eu vou ser forte. E pelo contrário, ele é fraco. Porque isso gera ansiedade, está destruindo as emoções dele, né? Está destruindo a parte emocional, cognitiva dele.
Quando o cara, uma alimentação sempre imediatista, que só agrada o paladar, ele está destruindo o corpo dele, o templo dele, né? Eu agora não quero água, eu quero um refri, ele manda ver refrigerante para ele. Ele está se destruindo. Então, assim, você pode ver que o hedonismo enfraquece. Agora, quando você espera no Senhor, por que a palavra diz? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia, né? Os velhos se fadigam, os jovens correm e se cansam, mas quem espera no Senhor caminha e corre e não se fadiga, né? Caminha e não se cansa. Ou seja, quem espera no Senhor e aprende a confiar nele, a pôr confiança nele, esse nunca se cansa, ele renova, ele vai se renovando, né? Então é isso. Então, meus amigos, se você tem, né, a gente muitas das vezes a gente fala alguma coisa aqui que a gente está melhorando, a gente fala de oração, a gente tem que melhorar na oração, a gente fala de comunhão, a gente também aqui tem que melhorar. A gente fala pra gente mesmo, né? Pra gente mesmo. A gente tem que melhorar na comunhão. Agora eu vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Se você é uma pessoa que nas suas orações você está determinando que Deus faça algo, mude. E troque essa determinação por clamor. Clame a Deus para que Deus, a misericórdia de Deus possa alcançar o seu coração. Entende? Porque se a Bíblia diz que até o Espírito Santo, olha só, até o Espírito Santo vai diante de Deus com clamor, entendeu? Com gemido, inexprimíveis diante de Deus, imagine eu e você, um pecador. Né? Quem somos nós? O Espírito Santo vai até Deus com gemidos inexprimíveis. Entende? Ainda mais eu e você. Nós necessitamos de se tornarmos servos de Deus e reconhecer como nosso soberano, não ordená-lo, não dar ordem a Deus, não é dessa forma, né? Que essa lição dessa semana de João, que a gente aprendeu no capítulo 12 em diante aqui, possa fazer transformação em nossas vidas, que nós possamos aprender realmente o sentido da importância, não fazer como aquela grande multidão, não é o que nós queremos, então não vamos se afastar, não é dessa forma, né? A gente vê Cristo ensinando a todo momento o caminho que nós devemos andar, e que nós possamos fazer isso, né? Agora para frente. Nós vamos terminar, já deu o nosso horário, a gente vai descer para as classes, mas queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco e ora para nós de tudo, para a gente finalizar aqui. Soberano de Deus, Pai, te damos graças por esse momento especial que vivemos juntos. É tão maravilhoso quando estamos, Pai, junto dos teus filhos, falando do teu Evangelho. Nós se sente mais leve, nós se sente descarregado das coisas do mundo, nós se sente mais perto de ti. E reconhecendo também nossos erros, para tentar endireitar, que esse espírito fique fortalecido no resto de nossa vida, para que não nos afaste de ti, mas nos se aproxime cada vez mais. E assim os nossos amigos que estão vindo do nosso lado venham ter a compreensão, para não fazer que nem os líderes antigos de te rejeitar os teus ensinamentos. Não, que eles venham exigir nos seus corações para que eles venham frutificar também. E nós tenhamos esse crescimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Amém.